Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Versículo bem conhecido pela igreja. Diz assim a palavra do Senhor: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Somente até aí, glória a Deus. Irmão Rogério, puder nos ajudar aqui, fazer aquele fundo. A igreja, feche os teus olhos. Pai, nós lemos agora a tua santa e poderosa palavra. Papai, estamos aqui num domingo, Senhor, e queremos pedir que nesta noite o teu Espírito Santo venha falar conosco. Aqui tem um povo que veio ouvir a tua voz. Este povo não veio ouvir a voz do pastor Jales ou de qualquer outro. Eles vieram ouvir a tua voz. E que a minha voz seja apenas um instrumento nesta noite para que o Senhor venha falar com a tua igreja, Pai. É o que eu te clamo e te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem-vos assentar, exaltando, glorificando, bendizendo o nome do Senhor. Queridos, hoje eu quero trazer aqui uma palavra ao seu coração. E essa ministração ela vai ser um pouco diferente do que geralmente eu costumo ministrar. Mas eu preciso falar aquilo que Deus tem colocado no meu coração nesses últimos dias. Nós estamos aí, queridos, em um momento muito decisivo na história do Brasil. Nós estamos aí há poucos dias de uma grande eleição. É a eleição mais polarizada da história deste país. Porque pela primeira vez nós temos um ex-presidente concorrendo com o atual presidente. Isso nunca tinha acontecido na história do país. E nós temos visto a guerra que tem acontecido nos bastidores. Um lado fala é a luta do bem contra o mal. O outro lado fala é nós contra eles. E nós temos visto muitas coisas acontecendo. Assassinatos já ocorreram. Temos visto as igrejas se envolvendo por demais em tudo isso. E eu tenho visto coisas absurdas, amados. Tenho visto igrejas ameaçando excluir membros se votar lá no homem de vermelho, né? Tenho visto pastores querer proibir membros de participar da Santa Ceia se votar lá no homem de vermelho. Então nós temos visto uma guerra acontecendo aí. Mas amados, o que tiver de ser, será. O que tiver de acontecer, vai acontecer. Nada acontece que não esteja dentro do querer de Deus. Nada foge do controle de Deus. Se Deus quiser manter o que está aí, Ele vai manter. Mas se Deus também quiser tirar e colocar o outro, Ele vai colocar. Porque Ele é Deus. Ele faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. E quem somos nós para questionar os seus desígnios e os seus propósitos? Deus está no controle de todas as coisas, igreja. E sabe, amados, nas eleições de 2018, eu tive um sonho. E este sonho ele tem se tornado realidade nessas eleições. Eu não vou contar aqui este sonho para não trazer divisões no nosso meio, né? Porque já diz o ditado que política e religião não se discute, né? Cada um tem o seu, pronto. Mas se alguém quiser saber depois, pode me procurar no particular que eu conto para você. E no início deste ano, em janeiro, eu tive um outro sonho para essas eleições. E este sonho eu quero contar. Eu não sei se vai acontecer, tomara que não aconteça.
Eu tenho falado, tomara que isso tenha sido apenas um sonho, motivado por uma pratada de arroz. Tomara que tenha sido apenas um sonho e que não se torne realidade. Mas geralmente, amados, Deus ele tem falado e mostrado ao longo da minha vida. Ele já me mostrou muitas coisas em sonhos que aconteceram. Eu poderia contar aqui dezenas de testemunhos de coisas que eu sonhei e que aconteceram. E o principal exemplo é o Emanuel, meu filho. Antes da Jéssica engravidar, eu já tinha sonhado 3 vezes que seria pai de um menino. Quando a Jéssica soube que estava grávida, eu falei para ela, eu sonhei que seria menino. E foi menino, e é menino. Eu poderia contar aqui dezenas de sonhos que aconteceu, mas eu não quero perder tempo com isso. Mas no início deste ano, eu tive um sonho. E neste sonho eu estava em um lugar aberto. E tinha um grupo de pessoas, e essas pessoas estavam olhando para o céu, estavam olhando para o alto. E eu chegava perto daquelas pessoas e de repente alguém falava o seguinte: nossa, como o tempo está limpo, como o tempo está bonito. O tempo estava assim, o céu estava bem azulzinho, aquele tempo bonito. E uma pessoa falava: nossa, como o tempo está limpo, como o tempo está bonito. E nesse momento eu falava: o tempo está bonito, o tempo agora está limpo, mas está vindo aí um tempo muito nublado. Eu falava isso. O tempo agora está bem limpo, mas está vindo aí um tempo nublado. E na hora que eu falava isso, aparecia no céu a foto do ex-presidente Lula. Na hora que eu falava, está vindo um tempo nublado, aparecia no céu a foto do ex-presidente. E eu fiquei vários dias pensando naquele sonho. O que isso quer dizer, Pai? Por que o Senhor me deu esse sonho? Por que eu tive esse sonho? Eu fiquei tentando entender. E na semana seguinte, foi um pastor que mora lá perto de casa cortar o cabelo comigo, e eu contei o sonho para ele. E ele me ajudou a trazer a interpretação. E ele falou: pastor Jalisson, a foto que você viu estava onde? Eu falei: no céu. Então ele olhou para mim e falou: então está aí. Quer dizer que se por acaso este homem que você viu lá no céu, se ele vier a ganhar, não será algo vindo da terra, será algo vindo do céu. Não será a vontade da terra, mas será a vontade do céu. Porque você viu a foto dele no céu, quer dizer que é algo que está vindo de cima para baixo. A vontade não é daqui para lá, é de lá para cá. Eu sei que é difícil compreender isso, amados. Eu sei que é difícil. Mas, e ele falou: pastor, se isso vier a acontecer, é porque Deus quer trazer um despertar sobre a sua igreja no Brasil. Se isso vier a acontecer, quer dizer que Deus quer trazer um conserto. Deus quer trazer um novo tempo. Deus quer que a igreja volte a ser o que era antes. Porque a igreja no Brasil está relaxada. A igreja no Brasil está muito terrena, está muito carnal, está muito material. A igreja no Brasil está apegada demais com as coisas dessa terra. E depois eu fui parar para pensar nisso. De fato é uma verdade, amados. A igreja no Brasil está olhando demais para a terra. A igreja no Brasil está apegada demais com as coisas desta terra. Estamos deixando as coisas espirituais de lado. Estamos deixando o espírito de lado. Estamos nos envolvendo demais com as coisas deste mundo, com as coisas terrenas, e já não buscamos mais as coisas espirituais como antes. Você já não vê mais o que se via antes. Você já não vê mais batismo com o Espírito Santo. Você já não vê mais curas, milagres. Por quê? Porque estamos apegados demais com as coisas da terra. Você vê as ministrações, é só sobre prosperidade, é só sobre posses, é só sobre conquistas.
Você vê aí um monte de gente envolvida agora com a política, pastores, cantores, deixando os seus ministérios, deixando os seus chamados, e agora querem ser deputados, agora querem ser vereadores, agora querem ser senadores. Me entenda bem, eu não sou contra a política, eu entendo que realmente lá naquele congresso, lá no Senado, precisa ter homens e mulheres de Deus. Eu entendo que realmente lá precisa ter pessoas que temam a Deus, que amem a palavra de Deus, que prezem pelos princípios da palavra de Deus. Lá tem que ter. Mas tem pessoas que não foram chamadas para estar lá. Tem pessoas que foram chamadas para estar aqui, no púlpito, pregando a palavra de Deus. Tem pessoas que foram chamadas para estar aqui, adorando a Deus através dos louvores. Tem pessoas que foram chamadas para estar viajando por este país afora, ganhando almas para Cristo. E muitas dessas pessoas têm deixado seus ministérios de lado para entrar na política. Tem uma cambada agora aí de gente, de cantores, pregadores que agora estão se candidatando. Cantores famosos, pregadores famosos, que nessas eleições são candidatos. E nós temos visto isso, amados. Eu me lembro quando eu aceitei a Cristo, eu era um jovem de 15 anos. E eu cresci ali ouvindo um pastor chamado Takayama. Talvez a maioria dos irmãos aqui nunca tenham ouvido falar. Mas o pastor Takayama, nos anos 90, era um dos maiores pregadores desta nação. Um homem que viajava o Brasil fazendo cruzadas evangelísticas. Um homem que colocava a mão sobre as pessoas e as pessoas vomitavam câncer, tumores. Por onde ele passava, centenas de vidas se convertiam. No auge do seu ministério, ele entrou para a política. Se tornou deputado pelo estado do Paraná. Matou o seu ministério. Não se ouve mais falar nele. Porque tem pessoas que não foram chamadas para estar lá. Tem pessoas que foram chamadas para estar aqui, para estar no altar do Senhor. Então muitos têm deixado os seus chamados, os seus ministérios. Por isso que quando eu tive esse sonho e o pastor me deu esse discernimento, eu entendi que se isso vier a acontecer, é porque Deus quer trazer um despertar sobre a sua igreja. Porque a igreja no Brasil está caminhando para um caminho que o seu final é morte. Essa é a verdade. A igreja no Brasil está trilhando um caminho, amados, que o seu final é morte. Isso aconteceu em vários continentes. Isso acabou de acontecer na Europa. A Europa, as igrejas estão fechando. A Europa, as igrejas estão sendo vendidas. A Europa, as igrejas estão se transformando em bares, restaurantes, bibliotecas, porque não tem mais membros para congregar, não tem mais pastores para pastorear, porque as pessoas se envolveram demais com a terra. Os membros, os pastores se envolveram demais. E quando foram acordar já era tarde. E nós estamos caminhando para isso. Então, se Deus não trouxer um despertamento agora sobre esta nação, amados, eu temo pelo futuro da igreja no Brasil. Se Deus não nos fazer voltar novamente para o caminho, eu temo por isso. Nós precisamos voltar para a palavra. Nós precisamos voltar a olhar para a eternidade. Eu não sou contra, amados, você desejar uma vida boa, uma vida melhor para você, para sua casa, para sua família. Não, não é errado, mas não podemos nos esquecer das coisas espirituais. Não podemos nos esquecer da eternidade. A nossa eternidade não será aqui, será lá. Não podemos abrir mão disso para abraçar só as coisas desta terra. Então quando eu tive esse sonho, e todos os dias eu falo com Deus: Pai, tomara que não aconteça, mas se vier a acontecer, só nos resta clamar e orar a Deus, porque dias nublados como eu tive no sonho poderá vir.
Talvez muitos, eu estava conversando com um pastor esta semana sobre este sonho, e ele falou: não, pastor, não se preocupe, isso não vai acontecer. Não, o homem de vermelho não vai ganhar, pastor, não se preocupe. Eu não tenho essa certeza, queridos, porque todas as pesquisas têm mostrado que ele vai ganhar. E talvez muita gente fale: ah, pastor, eu não creio nessas pesquisas, essas pesquisas são inventadas, são mentiras. Não são, amados. Os 5 principais institutos de pesquisas no Brasil têm mostrado o homem lá de vermelho na frente. Se você pegar as eleições de 2018, esses mesmos institutos, faltando um mês para as eleições, mostrava o Bolsonaro na frente. E estes mesmos agora mostram ele atrás. Se você pegar todas as pesquisas de 1989 até hoje, todos aqueles que estavam liderando as pesquisas, faltando um mês para as eleições, todos que estavam na liderança ganharam, nenhum perdeu. Então não é um absurdo se ele ganhar. Mas a Bíblia diz aqui, que nós acabamos de ler: se o meu povo, o que Deus quer, amados, é que nós venhamos voltar a ser o povo dele. Deus, ele sempre quis que o seu povo fosse separado dos demais povos. Deus sempre quis que o seu povo fosse exclusivo. Mas o que tem acontecido é que o povo de Deus tem se misturado demais. O povo de Deus tem se misturado demais com os outros povos, com as outras coisas desta terra. Mas quando você olha para a Bíblia, você vai ver que Deus sempre quis o povo dele separado de tudo. Deus sempre quis que o povo dele fosse apenas dele, de mais nada, de mais ninguém. Você vai ver Deus sempre repreendendo o povo dele a não se misture. Não se misture com os demais. Porque quando nós começamos a nos misturar com os demais, a gente começa a querer ser igual a eles. A gente começa a gostar das coisas que eles gostam. A gente começa a achar legal aqueles que eles acham legais. Então Deus, ele sempre quis que o povo dele fosse exclusivo. E nós estamos misturados demais. Eu tenho visto aí coisas absurdas, amados. Grandes líderes desta nação desejando a morte de autoridades. Grandes pastores orando para Deus matar ministros. Grandes pastores gravando vídeos xingando ministros. E quando a gente olha para a Bíblia fala que Deus não deseja a morte do ímpio, mas que Deus deseja que o ímpio se converta e viva. Quando a gente olha para a Bíblia fala que a gente tem que orar por aquele que nos persegue. Quando a gente olha para a Bíblia fala que a gente tem que amar o nosso próximo. E eu vejo líderes aí de nome falando e desejando a morte, xingando. Então nós estamos envolvidos demais. A coisa está tão séria que muitos se deixaram cegar. Muitos estão cegos e estão andando para um caminho que não tem agradado a Deus. E Deus quer que a gente volte, que a sua igreja se volte, que a sua igreja seja conhecida novamente como o seu povo. Deus não quer que a sua igreja seja conhecida como a igreja da política, A ou B. Nós temos que ser o povo de Deus e só. Ali é o povo de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, nós precisamos novamente a sermos chamados e a chamar pelo nome do Senhor. Nós precisamos novamente a crer no nome do Senhor, igreja. Estamos crendo demais nos homens da terra. Estamos colocando a nossa confiança demais nos homens da terra.
Se o meu povo que se chama pelo meu nome, é o nome do Senhor que a igreja precisa voltar a clamar. É o nome do Senhor que a igreja precisa voltar a crer. É o nome do Senhor que a igreja precisa voltar a confiar. Não é no nome do candidato A, não é no nome do candidato B. Ah não, é o meu candidato. Se ele ganhar, o Brasil vai para frente. Não, se ele ganhar, o Brasil... Não, mas é Deus. É no nome de Deus. Estamos colocando a nossa confiança demais em homens. Não foi nenhum deles que morreu por nós na cruz. Não é nenhum deles que vai nos levar para o céu, para a eternidade. Precisamos invocar mais o nome de Deus e deixar mais de lado o nome dos homens desta terra. Tem gente aí colocando muita confiança nos nomes dessa terra, coloca lá o adesivo no carro, coloca no Facebook, no Instagram, esse é o meu candidato, esse é o homem que vai mudar o Brasil, esse é o homem que vai mudar. Não, igreja, não se apegue a isso. Reis vêm, reis vão, líderes surgem, líderes vão. Impérios se levantam, impérios caem, mas é o nome do Senhor que permanece. É nele que tem que estar a nossa confiança todos os dias. É ele que vai nos sustentar todos os dias. É nele que eu tenho que crer todos os dias. Não interessa se o homem de vermelho ganhar, a minha confiança está em Deus. É nele que vai estar o meu sustento e a minha proteção todos os dias. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, a igreja precisa voltar a se humilhar na presença de Deus. A igreja precisa voltar a se render mais na presença de Deus. A igreja precisa se humilhar como se humilhava antes. A gente está vendo aí tantas coisas. Se o que está faltando, mais humildade na presença de Deus. Nos humilharmos é reconhecer que a nossa dependência não está nos homens lá do Congresso. Nos humilharmos é reconhecer que é dele que vem o nosso socorro, que é dele que vem o nosso sustento, que é dele que vem a nossa provisão. É nos humilharmos e reconhecer que os homens são falhos, são errantes, mas ele é o nosso Deus. Reconhecer a nossa limitação, reconhecer os nossos medos e nos apegarmos a ele. Nos quebrantarmos diante do Senhor todos os dias, igreja. A igreja precisa voltar a se humilhar mais na presença de Deus. Não é na força dos nossos braços, não é na força das leis, não, é na força do Senhor. É nele que nós temos que nos apegarmos todos os dias. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, nós precisamos nos despertarmos para isso, igreja. Nós vemos hoje as igrejas com muito movimento, com muitos shows, muitas vigílias, muitas coisas acontecendo no meio da igreja. Não tem faltado shows, não tem faltado vigílias, não tem faltado movimentos, não tem faltado festividades, congressos, mas tem faltado oração no meio da igreja. Tem faltado oração no meio do povo de Deus. A igreja que ora é a igreja que reconhece que depende do Senhor. A igreja que ora é a igreja que reconhece que o seu sustento não está nos homens, mas está no Deus que criou todas as coisas. Estamos preocupados demais com quem vai ganhar, com quem vai perder. Devemos nos preocupar em orar, em falar com Deus todos os dias. É nisso que tem que estar a minha preocupação.
Quando eu dobro os meus joelhos para orar, mas eu não estou preocupado quem vai ganhar, quem vai perder, não. Porque independente de quem vai ganhar, de quem vai perder, o meu sustento, a minha proteção está no Senhor. Até aqui foi Ele que me guardou, já se passou aí tantos presidentes, mas até aqui foi Ele que me sustentou. Se eu viver aí mais 50 anos, vão se passar mais tantos presidentes por aí, mas é dele que veio o meu socorro. É dele que veio o meu sustento. É dele, somente dele. Então nós precisamos fazer isso, voltar a ser o povo de Deus, voltarmos a crer e a clamar pelo nome do Senhor, voltar a nos humilharmos, a orar e buscar a minha face. Que a igreja precisa, amados, não é proibir membros de tomar santa ceia se votar no homem lá. Que a igreja precisa não é excluir os membros que votarem no homem lá. Não. O que a igreja está precisando é buscar a face de Deus. O que é buscar a face de Deus? É se relacionar com Deus. O que precisamos é nos relacionarmos mais com Deus. Estamos nos relacionando demais com a terra. Estamos nos envolvendo demais com a terra. E precisamos voltar a nos relacionar mais com Deus. O nosso Deus é um Deus de relacionamento, igreja. O nosso Deus é um Deus que deseja se relacionar com o seu povo, com a sua igreja, todos os dias, todos os momentos. E é isso que Deus deseja da sua igreja. É isso que Deus deseja do seu povo: intimidade, relacionamento, buscar a sua face. Buscar a face de Deus. Não é buscar ciclano, beltrano. Não. Me relacionar, ter um relacionamento sincero, verdadeiro, íntimo com esse Deus todos os dias. Deus, Ele fez aqui, amados, algumas condições para que Ele pudesse abençoar o povo. Eu acabei de citar aqui 6 condições que Deus impôs para abençoar o seu povo. Esse texto que nós lemos aqui fala do momento que o povo estava alegre, feliz, porque o rei Salomão tinha acabado de construir um grande templo para cultuar a Deus, para o povo adorar a Deus, para o povo oferecer os seus sacrifícios. E o povo ali estava alegre, regozijante. E Deus apareceu para Salomão e falou isso aqui para Salomão: Salomão, eu quero estar no meio do meu povo, eu quero abençoar o meu povo. Mas para que eu possa abençoar o meu povo, Salomão, tem algumas condições. E foram essas condições que eu acabei de citar, que Deus falou para Salomão: Salomão, eu quero que o meu povo seja exclusivo. Eu não quero que o meu povo fique se misturando com os demais povos. Deus fala: Salomão, eu quero que o meu povo se chame pelo meu nome, Salomão. Eu quero abençoar este povo, Salomão, mas eu quero que esse povo volte a se humilhar na minha presença. Salomão, eu quero abençoar esse povo, mas eu quero que esse povo volte a orar. Eu quero abençoar este povo, Salomão, mas eu quero que este povo volte a buscar a minha face. Se vocês fizerem isso, Salomão, se vocês se humilharem, se vocês orarem, se vocês buscarem a minha face, se vocês se humilharem, sabe o que vai acontecer, Salomão? Eu ouvirei dos céus a oração de vocês. Deus fala para Salomão: depois que vocês fizerem tudo isso, toda oração que vocês fizerem neste templo, eu vou ouvir. Eu vou estar atento às orações que forem feitas neste lugar. A igreja quer que a sua oração seja ouvida, então precisamos fazer isso aqui. No momento que a igreja no Brasil começar a se humilhar, a orar, a buscar a face de Deus, realmente se tornar o povo exclusivo de Deus,
se relacionar mais com Deus, se desapegar mais das coisas dessa terra, Deus vai começar a ouvir novamente a sua igreja. Deus vai começar a ouvir novamente as orações que são feitas nas igrejas. E batismos com o Espírito Santo vão voltar a acontecer, e curas vão voltar a acontecer, e milagres vão voltar a acontecer, quando a igreja voltar a se humilhar, quando a igreja voltar a buscar a face de Deus, quando a igreja voltar a ser o povo exclusivo de Deus, quando a igreja se desapegar mais desta terra, quando a igreja voltar a confiar em Deus e não nos homens. Aí Deus fala a Salomão: eu vou ouvir novamente as orações, e eu vou perdoar os seus pecados. Eu vou perdoar os pecados deste povo, Salomão. Eu vou perdoá-los. Nós precisamos fazer tudo isso. Aí Deus fala: e eu sararei a sua terra. Deus vai sarar o Brasil, se o Brasil voltar a se humilhar na presença de Deus. Deus vai sarar a igreja no Brasil, se a igreja no Brasil começar a orar novamente. Deus vai sarar a igreja no Brasil, se a igreja no Brasil voltar a buscar novamente a face de Deus. Deus vai sarar a igreja no Brasil, se a igreja no Brasil voltar a ser o povo de Deus, e não um povo do candidato A, não um povo do candidato B, não. Somos o povo de Deus. Deus vai sarar a igreja no Brasil, quando a igreja voltar a invocar o nome do Senhor, e não ficar invocando o nome de candidato A ou do candidato B, mas invocar o nome do Senhor. Reconhecer que precisamos não é de candidato A ou B, mas reconhecer que precisamos é da graça de Deus. Reconhecer que precisamos é do amor de Deus, da presença de Deus no nosso meio. Deus está no controle de todas as coisas. Por isso, amados, eu falo para vocês: não se assustem se o homem lá ganhar. É porque Deus quer trazer um novo tempo sobre a igreja no Brasil, e trazer um novo despertar. Porque se ele ganhar, eu tenho certeza que a igreja vai voltar novamente a orar, que a igreja vai voltar novamente a clamar, que a igreja vai voltar novamente a se humilhar na presença de Deus. Por isso, nesta noite nós vamos levantar um clamor pela nossa nação. Amém? Vamos ficar em pé em nome do Senhor Jesus. A equipe de louvor pode estar louvando ao Senhor enquanto nós vamos estar orando. Aleluias. Glória a Deus, aleluias. Só o Senhor é Deus. Nós vamos levantar um clamor. Pastor Cid, nos ajude aqui. Glória a Deus. Nós vamos orar a Deus agora, amados. Vamos levantar um clamor. Nós estamos vivendo dias decisivos na história do Brasil. Nós não sabemos o que está por vir aí. Esses próximos 40, 50 dias aí, amados, serão dias difíceis. Muitas coisas já aconteceram e coisas vão acontecer. Mas a igreja precisa estar na dependência de Deus. A igreja precisa invocar o nome de Deus. Ganhe quem tiver que ganhar. O nosso socorro vem do alto. O nosso sustento está no Senhor. Quem vai prover na sua vida todos os dias não é o candidato A ou B, igreja, é Deus. Até aqui foi Ele que te guardou, foi Ele que te abençoou, e vai ser Ele que vai continuar com a igreja. Ah, pastor, se fechar as igrejas, não, amados.
Desde que a igreja surgiu, já tentaram fechar a igreja milhares de vezes. Já se levantaram milhares de homens que falaram: vamos fechar, e nunca fechou. Sabe por que nunca fechou? Porque a igreja é de Deus, a igreja é de Cristo. E Jesus falou que as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja. Quem pode fechar a igreja não é líderes, presidentes, não. O que aconteceu na Europa não foi ditadores que fechou, não. Foi o povo que se afastou de Deus. Foi o povo que não quis mais buscar. Foi o povo que se apegou demais com as coisas terrenas e se afastaram de Deus. Por isso as igrejas fecharam lá. Mas se a igreja estiver em Deus, não há homens que se fechem, não há demônios que fechem, porque a igreja é de Deus. Vamos orar. Você estenda as mãos aqui para a frente. Você ore por esta nação. Ore para que Deus esteja no controle desta nação. Que seja feita a vontade dEle, igreja. A vontade dEle vai acontecer. Se for vontade dEle que o atual continue, vai acontecer. Mas se for vontade dEle que o outro ganhe, também vai acontecer. E nós não temos que ficar com medo, nós não temos que temer, mas nós temos que confiar no Senhor. Ele está no controle de todas as coisas. Até aqui a igreja foi sustentada por Ele. A igreja nunca foi sustentada por homens e jamais vai ser sustentada por homens. A igreja está no controle do Espírito Santo. É o Espírito Santo que está guiando a igreja, e assim vai ser até a volta de Cristo. Ore agora por esta nação. Apresente esta nação, apresente a igreja no Brasil, para que Deus traga um despertar sobre a sua igreja neste país. Que o que aconteceu em outros continentes não venha acontecer no nosso país. Que o que aconteceu na Europa não venha acontecer no nosso país, mas que Deus venha trazer um despertar sobre a igreja dele no Brasil. Oh, Ramacheriande canta Lamanaias. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos nesta noite por esta nação, Pai. Nós estamos vivendo, Senhor, dias difíceis, dias decisivos sobre a história, Papai, do Brasil. Pai, dentro de poucos dias acontecerá uma grande eleição, como nunca aconteceu até hoje na história desta nação. E o que nós oramos aqui nesta noite, Papai, não é para que o Senhor mate ninguém, não é para que o Senhor acabe com a vida de candidatos A ou B, não, Papai. Nós não oramos nesta noite por morte, mas nós oramos, Papai, para que o Senhor traga um despertar sobre a tua igreja nesta nação. Que a igreja do Senhor possa voltar a crer no Senhor, possa voltar a depender do Senhor. E se o Senhor quiser usar, seja quem for, que o use. Se o Senhor quiser usar de perseguição, que o use. Mas que a tua igreja se desperte para o novo tempo. Que a sua igreja volte a se humilhar mais na tua presença. Que a sua igreja volte a invocar mais o seu nome. Que a sua igreja volte a crer mais no teu nome, Papai. Que a sua igreja se desapegue mais das coisas desta terra e volte a se apegar, a se relacionar contigo. Que a sua igreja no Brasil, Pai, possa voltar a buscar a sua face como antes, para que os milagres voltem a acontecer, para que batismos com o Espírito Santo voltem a acontecer, para que curas possam voltar a acontecer no nosso meio, Senhor. Eu oro por esta nação, Senhor, e o meu desejo é que não haja mortes, mas que o Senhor salve os ímpios, que o Senhor faça que os ímpios se convertam e vivam, que o Senhor, Papai, abençoe aqueles que têm perseguido a tua obra,
Que o Senhor abençoe esta nação, que o Senhor abençoe este povo, que o Senhor salve esta nação, que aqueles que estão andando por caminhos errados, que aqueles que estão fazendo leis contra a tua obra, contra a tua igreja, que estes se convertam, que estes se arrependam e vejam que o Senhor, que só o Senhor é o Salvador. Eu entrego esta nação nas tuas mãos. Eu entrego a tua igreja, Senhor, em oração nesta noite. Abençoe a igreja no Brasil e traga um despertar. Traga, Senhor, um novo tempo sobre esta nação. Traga um novo tempo sobre a tua igreja nesta nação. Ó, que nós oramos e cremos nesta noite, Pai. Que se cumpra a tua vontade, que se cumpra os teus planos, que se cumpra os teus desígnios. Haja o que tiver que acontecer, mas a nossa confiança estará no Senhor. A nossa esperança está no Senhor. A nossa dependência está no Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus nesta noite, igreja.